sentar-se um breve instante. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos ainda meditando o capítulo 7 de São Marcos, e aqui estamos no finalzinho. O Evangelho diz que Jesus saiu, ele foi de novo para a região do Mar da Galileia. E eu particularmente gosto muito quando a palavra de Deus nos fala sobre a região da Galileia, e toda vez que aparece isso eu me lembro, e eu me sinto na obrigação de falar para vocês, que a Galileia é o lugar do primeiro amor, porque na Galileia Jesus fez lá o seu primeiro anúncio, na Galileia foi que Jesus convidou os discípulos para seguirem mais de perto, na Galileia é que acontece o milagre de Jesus, e é na Galileia que acontece uma das mais belas e profundas curas que Jesus realiza, que é este evangelho de hoje. Jesus então está na região da Galileia, e diz para nós o evangelho, que levaram para Jesus um homem que era surdo e falava com dificuldade. O evangelho não deixa claro quem é que levou este homem até Jesus. Certamente, alguém ficou sabendo que o Senhor, nosso Deus, estava ali pelaquela região, passando pela região do Mar da Galileia, e aproveitaram a situação para levar um necessitado até Jesus. E o Evangelho de hoje nos mostra que Deus age porque Ele tem compaixão, porque Ele é misericordioso, todos nós sabemos disso, mas Deus age também porque Ele sente a nossa dor, porque Ele sabe das nossas dificuldades. Levaram aquele homem que era surdo e falava com dificuldade, ele falava com dificuldade porque não ouvia corretamente. A gente sabe que Jesus o curou, ele passou a ouvir e falar perfeitamente. E o evangelho de hoje, porque ele é o evangelho que mostra uma das curas mais profundas e belas na região da Galileia. Porque aqui Jesus realizou dois tipos de cura. A cura física, mas também uma cura espiritual aconteceu. Aquele homem não ouvia direito fisicamente e, consequentemente, ele não ouvia a voz de Deus. Ele não ouvia a palavra do Senhor, e pelo fato de não ouvir a voz de Deus, ele não conseguia anunciar para as pessoas a palavra de Deus, porque ele não ouvia corretamente. Perceba que acontece duas curas, uma física e uma interior, uma cura interior profunda, que tem a ver diretamente com o espiritual. E como Deus é providente. Nesse sexto dia do cerco de Jericó, no dia que nós rezamos pelo fim das muralhas do desânimo, daquilo que nos puxa para baixo, o Evangelho hoje nos mostra Jesus que realiza cura física, mas também espiritual. Sabe, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós caímos no desânimo porque deixamos de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente fica desanimado porque não consegue sentir a presença de Deus junto de nós. Mas Deus sabe que nós precisamos dEle, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, e por isso Ele vem até nós. Ele nos traz de volta para Galileia, a região do nosso primeiro amor. Jesus nos traz de volta para si, nos amando, e na medida que Ele nos ama, Ele vai nos curando, Ele vai nos libertando do mal. É muito profundo isso, quando a gente entende que nós temos Jesus que nos atrai para Ele, porque quer nos curar, porque quer o nosso bem. Quando a gente entende isso de verdade, a gente para de se contentar com as coisas do mundo. Quando a gente entende que Jesus nos traz para si, porque Ele sabe que sem Ele a gente não vai dar conta,
E na medida que Ele nos traz para si, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos dá uma vida nova. Quando a gente entende e aceita isso para nós, a nossa vida se transforma, a nossa vida passa a ser diferente. Nós passamos a enxergar o mundo com os outros olhos, porque os nossos ouvidos estão colados nos lábios de Deus. Porque a gente passa a ouvir melhor a voz de Deus, então os problemas que vão surgindo ao longo da nossa vida são nada comparado com o poder do nosso Deus. E só compreende isso quem experimenta a bondade de Deus. Talvez Deus tenha te trazido aqui hoje para ouvir isso, que você precisa experimentar a bondade de Deus em sua vida. Não sei como é que foi o seu dia. O meu dia foi uma loucura. Vai para lá, vem para cá, atende aqui, atende ali. Choveu, né? Caiu o mundo agora há pouco. Mas estamos aqui. Estamos aqui para também nós nos colocarmos na presença de Deus e pedir que Ele cure o nosso coração. Pedir que Ele nos dê essa graça de uma vida nova. Pedir que nós experimentemos em toda a sua potência o amor de Deus. E aí então, quando esse homem surdo-mudo chega até Jesus, quem leva, a gente não sabe, a pessoa que levou pede para que Jesus impusesse as mãos, isso é, colocasse as mãos sobre a cabeça dele. E aqui é um detalhe muito interessante, porque só pode colocar a mão na cabeça quem tem autoridade. Quem não tem autoridade não pode impor a mão na cabeça. Quem pode pôr a mão na nossa cabeça? Os nossos pais, que têm uma função de autoridade, o padre, um bispo, não é? Alguém ordenado pela igreja que tem uma autoridade espiritual. Quem não tem nenhuma autoridade sobre nós, não pode impor a mão sobre a nossa cabeça. Pode rezar, enfim, deve rezar, mas impor a mão é sinônimo de autoridade. Jesus então impõe as mãos sobre aquele homem, mas não fica só nisso. Jesus então se afasta com aquele homem da multidão. Ali, no anonimato, só ele e aquele homem é onde acontece a cura. Porque muitas vezes, meus irmãos, a cura que a gente precisa não vai acontecer nas grandes praças. A cura que a gente precisa, muitas vezes, vai acontecer no secreto. Lá no nosso quarto, quando a gente fecha a porta e ora. Muitas vezes, a cura acontece no nosso íntimo, quando nós comungamos da palavra, quando nós comungamos da Eucaristia, quando nós dobramos o nosso joelho no chão e adoramos a Jesus. Muitas vezes, a cura não vai acontecer em um ginásio, em um evento gigantesco. Às vezes, a cura acontece quando Deus nos afasta da multidão. E é interessante que Jesus faz isso para não chamar a atenção, né? Mas também Jesus tira aquele homem da multidão porque Ele quer ter intimidade. Deus quer ter intimidade conosco. Por isso que Ele nos tira da multidão, porque na multidão a gente se distrai, na multidão a gente se perde fácil, na multidão a gente não consegue ter clareza do que está ao nosso redor, porque tem muita coisa. E para que a gente não se perca, Deus às vezes nos tira da multidão para nos curar. São os desertos da vida. Talvez você esteja passando por uma situação assim, ou já passou. Eu já passei várias vezes e ainda sei que vou passar muitas outras vezes. Quantas vezes, se lembra aí, meu irmão, minha irmã, quantas vezes Deus teve que te tirar da multidão para te curar? E hoje Ele vai fazer a mesma coisa. Deus te tirou lá da multidão do mundo lá fora
para te trazer aqui porque Ele quer ter intimidade com você. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer usar da autoridade dEle para te curar. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer fazer com que você experimente mais uma vez a bondade dEle. Por isso, abra o seu coração e deixa Deus te usar. Olha como são os sinais de Deus. Está caindo uma chuva terrível lá fora, mas isso é sinal de que muito maior do que aquela chuva é o amor de Deus que vai ser derramado no seu coração. Muito maior do que uma possível tempestade que vai cair lá fora, vai ser o derramar do Espírito no coração de quem está aberto. E o Evangelho não para por aí. Depois que Jesus chama aquele homem ali para o secreto, o Evangelho nos diz que Jesus põe a mão nos ouvidos e toca a língua dele com a sua saliva. Jesus cospe e com a saliva dele toca a língua daquele homem. Essa imagem da saliva na palavra de Deus, biblicamente falando, significa realmente intimidade. É como se Jesus estivesse transferindo uma parte dele para aquele homem. Jesus está passando ali o DNA dele para que aquele homem fosse curado. E é isso que acontece na missa. Na missa nós comungamos o DNA de Deus na Eucaristia. Na missa nós comungamos uma parte de Deus, ou melhor, comungamos Deus inteiro, para que a gente saia daqui curado. Na missa, quando nós vamos à missa, é o próprio Deus que nos toca de dentro para fora, para que a gente tenha uma vida nova. Por isso, meu irmão, minha irmã, ainda que o desânimo tenha tentado te puxar para baixo, Deus hoje quer te levar para o alto, porque Ele quer fazer com que você experimente a sua totalidade por meio da Eucaristia que estamos celebrando. Deus quer que você, assim como este homem do Evangelho, experimente a sua bondade, o seu amor, mas você tem que fazer a sua parte, tem que pedir. Depois que Jesus faz isso, depois que Jesus toca com a saliva aquele homem, aí acontece, né? O milagre. Imediatamente, a língua daquele homem se soltou, os ouvidos se abriram e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus pediu para ele não falar, mas quanto mais Jesus falava, mais ele ia anunciando, porque, como eu disse, foram duas curas, a física e a espiritual. Ele passou a ouvir e por isso passou a anunciar a palavra de Deus. Ele passou a ouvir com clareza, ele sentiu Deus e não guardou para si, mas levou para quem também precisava. Olha a profundidade do Evangelho de hoje. Aquele homem não reteve Deus para si, mas levou para quem precisava. É essa a nossa missão, levar Deus para quem precisa. Mas só poderemos levar Deus para quem precisa se primeiro a gente for curado, se primeiro a gente for liberto. Por isso que nós estamos aqui neste cerco de Jericó. Se existe algo que nos tira dessa visão de ter que anunciar a Deus, se existe algo que realmente nos impede de sair anunciando as alegrias do Senhor, é o desânimo. A palavra desânimo, não sei se você já prestou atenção nela, né? A palavra ânima, no latim é alma, né? A palavra desânimo é quem está desalmado, é quem está com a alma doente. O desanimado é quem está com uma doença espiritual. A pessoa que está desanimada é aquela que está sempre, né, cabisbaixa, está até corcundo de tanto olhar para baixo, porque não consegue mais sustentar a própria alma.
Quantas pessoas desanimadas caem aí depois na depressão? Quantas pessoas que estão desanimadas acabam aí se entregando? Quantas pessoas desanimadas, infelizmente, acabam tentando contra a própria vida? Mas com você não pode ser assim, porque Deus te trouxe aqui hoje para te curar. Com você não vai ser assim, porque hoje Deus veio ao seu encontro. Com você não pode ser assim, porque Deus te trouxe em meio às tempestades da vida, para você sair daqui anunciando a palavra dele como esse homem do Evangelho. Ainda que ventos impetuosos se levantem na sua vida, não desanime, porque Deus sempre estará com você. Só para finalizar, falando sobre desânimo. Nessa semana, no dia de Nossa Senhora de Lourdes, o dia do enfermo, uma pessoa veio aqui na igreja desesperada, pedindo, para que eu fosse visitar a mãe que estava doente, 79 anos, estava aqui no geral, e o médico disse que não tinha mais o que fazer, E aí a filha chorava, desesperada. E aí eu cheguei lá no leito, assim, tudo bem, sou o Padre Lucas, sua filha foi lá na igreja, assim, assim, assado. Ai, que bom, Padre, que o senhor veio, porque eu não aguento mais a minha filha aqui chorando do meu lado. Ela que estava doente, mas a filha que estava desesperada. Aí eu pedi para a filha sair, porque ia atender a confissão dela, atendi a confissão. E aí depois chamei a filha para a gente dar unção dos enfermos. E aí ela olhou para a filha, olhou para mim e falou assim: olha, padre, eu sei que os médicos falaram que não tem mais jeito. E sinceramente eu não sei se eu quero também continuar lutando, porque eu quero fazer a vontade de Deus. E se a vontade de Deus é que eu fique doente, tá tudo bem, porque eu sei que o meu interior está curado. Pronto, meu irmão, é isso. O segredo da vida cristã é esse, Ter o interior curado, ter o interior sadio, Aquela mulher estava desenganada pelos médicos, mas não estava desanimada, porque a fé sustentou aquela mulher. Aquela mulher estava ali doente, mas não se entregou, porque a fé dela falava mais alto. Depois, no dia seguinte, eu soube que ela ia falecer, e eu confesso para você que eu rendi graças a Deus, porque ela morreu na graça, morreu sem pecado, recebeu perdão dos pecados naquele dia, recebeu indulgência plenária, foi direto para o céu, porque a fé a sustentou, porque a fé não permitiu que ela desanimasse. E com você também pode ser assim. Se você tiver fé de verdade, o desânimo não vai tomar conta de você, porque Deus é maior, Deus é melhor, porque Deus é bom. Não permita que as contrariedades da vida te sufoquem, porque Deus é bom e Ele não desiste de você. Feche seus olhos um instante. Se você dormir, eu vou jogar água benta em você. Feche os olhos, não seja uma ovelha rebelde, em nome de Jesus. E que essa canção seja uma resposta de Deus para a sua vida. Que essa canção seja a voz do próprio Deus falando diretamente ao seu coração. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel,
és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Você pode cantar isso. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Declaramos isso, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Você, minha filha, que guarda um profundo rancor no seu coração da sua sogra, Jesus manda dizer a você: libere o perdão para ser curada. Em nome de Jesus, perdoe. Algumas pessoas nesta igreja estavam enfrentando um período de mornidão espiritual. Vocês já não rezavam como antes, já não tinham mais intimidade. Jesus diz a vocês: eu quero vos trazerem de volta para a Galileia. Quero devolver o primeiro amor a vocês. Quero vocês como antes, rezando com piedade e fervor. O Senhor também me dá uma imagem, na medida que nós rezamos, de várias pessoas marchando. O entendimento que Deus me dá é que o Senhor levantará um novo exército de adoradores. O Senhor está levantando neste momento pessoas com um profundo desejo de adorar o Senhor, com um profundo desejo de manter intimidade com o Senhor. Eu sinto que o Senhor nos dá uma palavra de ordem nessa noite.
nessa oração que estamos fazendo. É preciso que você tenha fé, muito mais no poder de Deus do que no desânimo e as ondas que estão tentando te puxar para baixo. Aleluia. Nós vamos rezar para experimentar milagres nessa noite. Obrigado, Jesus. Você, mulher que é mãe solo, você tem sofrido muito para criar o seu filho sozinha, e você muitas vezes se encontra em um verdadeiro desânimo. Você diz a você mesmo: é muito pesado, eu não estou conseguindo, eu não sei o que fazer. Jesus diz diretamente a você, ao seu coração: eu te sustentarei, eu te darei forças, você sairá vitoriosa. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelo teu agir no nosso meio. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade a nós. Obrigado, Senhor, glórias a ti, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido nesta noite até a sua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu povo que está aqui. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra de cura. Obrigado, Senhor, por tudo, absolutamente tudo que tens feito por nós. Obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor por cada um de nós. Para finalizarmos de pé, cantemos: és fiel em todo o tempo. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.